para dizer quem foi a irmã Edineide. Mas devido ao calor aqui e a pressa, nós vamos resumir em poucas palavras. Edineide Cazuza Silva do Nascimento. Nasceu no dia 9 de maio de 1970 em Upanema, numa família de 11 irmãos. Se casou com o irmão Charles em 29 anos de casamento, morando aqui na cidade de Açu. Ela foi evangelizada na Bíblia por uma dupla missionária, o Wigner e o Wilker. E foi batizada na Igreja Adventista do sétimo dia, aqui no bairro Bela Vista, em janeiro do ano de 2010. Daí para cá, a irmã Edineide abraçou a obra de Deus com todo o seu coração, com todo o seu vigor. Nós não conhecemos ninguém que não gostasse dela. Verdade. A irmã Edineide era uma pessoa acolhedora, atenciosa e boa. Ela gostava muito de atender as pessoas, de ajudar, de ensinar sobre a Bíblia. Tudo que ela aprendeu sobre Deus, ela gostava de ensinar as pessoas. Ela era amável, ela era uma mulher missionária, gentil e fiel a toda prova. Amém. Amém, igreja? Amém. Essa era a irmã Edineide. Ela era uma pessoa honesta, até demais. Gostava de tudo certinho. Não agredia, não respondia mal, não maltratava. Era humilde, era muito prestativa, trabalhadora, tanto na missão da igreja, como para com as pessoas e a família. Até mesmo doente, ela permaneceu trabalhando. E como o irmão Charles estava dizendo hoje, ela teria tido até motivos para deixá-la, mas apenas a morte nos separou. E a irmã Fátima gostaria de dizer duas palavrinhas também. São últimas palavras da irmã Edineide. Se Deus fosse curar ela, para que ela pudesse testemunhar um milagre na vida dela, ela iria testemunhar e continuar fazendo a obra do Senhor. Mas se fosse para que ela fosse descansar no Senhor, ela disse que sabia, tinha certeza que naquele último dia, na volta de Jesus, ela iria ouvir a voz dele chamando ela para despertar do sono da morte. Amém. Então que nós possamos crer que ela está só esperando, dormindo, esperando a volta de Jesus para que possa ressuscitar e morar no céu, nas mansões celestiais. Amém. Amém? Amém? Amém. Crente que crê em Deus não morre, só dorme. É isso que o pastor vai falar para vocês na palavra de Deus. Quem crê em Deus não morre, Jesus disse. Apenas dorme. Porque a Bíblia diz que descansa das suas fadigas e angústias e as suas boas obras acompanham. Em nome de Jesus. Amém. Quem gostava da irmã Edineide, dê uma salva de palmas a ele. Amigos, é muito difícil falar hoje. Muito difícil. O livro de Apocalipse diz que, o primeiro versículo do livro de Apocalipse, esse é um livro profético, o primeiro versículo diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Não é isso que está escrito? E em Apocalipse 14, verso 13, João, como profeta, um homem que recebeu mensagens de Deus do futuro, do fim do mundo, ele disse assim, Apocalipse 14, verso 13: bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras o acompanham. Amém. O texto diz o seguinte: pode ler, verso 13, por favor.
Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Amém. Bem-aventurado significa feliz. O autor do livro de Apocalipse está dizendo que quem morre é feliz. Por que ele está dizendo a morte? Na morte vem a felicidade. Por que será que ele está dizendo isso? A primeira coisa que ele diz: bem-aventurado, feliz é aquele que dorme no Senhor. Dormir, em outras traduções diz morre no Senhor. Tem Bíblia que diz dorme no Senhor, e tem Bíblia que diz morre no Senhor. O que ele está dizendo? Quando a gente vê alguém falando alguma coisa, vocês sabem que quando a gente vê alguém falando, deixa ele falar, que logo você vê em que ele acredita. É ou não é, minha gente? Não é verdade? Então João está dizendo a primeira coisa, que ele acredita que a morte A primeira coisa que ele diz é que a morte é um sono. Amém, meus irmãos? Amém. A morte é o momento, o estado do homem na morte, para a Bíblia Sagrada, para a Palavra de Deus, para Jesus Cristo. Sabe por que ele aprendeu isso, irmãos? Com Jesus, em João 11. Quando Jesus veio ressuscitar a Lázaro, ele disse assim: Lázaro dorme, vou despertá-lo do seu sono. O que aconteceu com Lázaro? Lázaro ressuscitou. Lázaro estava morto e ressuscitou. O que é ressuscitar, irmãos? Acordar. Voltar a vir. Voltar a viver. Pastor, isso é impossível. É impossível para você e para mim. E para o médico. Mas para Deus, tudo é possível. Amém. Irmãos, você está em que ano hoje? 23. 2023. Depois de quem? 2022. Depois de Cristo, né? Irmãos, certamente Jesus existiu. Você já viu um ser humano importante que se conte a história antes dele e depois dele? Você já viu algum? Algum indivíduo, por mais importante que seja no mundo, que seja contado antes de Santos Dumont aqui dentro do avião e depois, você já viu? Antes de Mahatma Gandhi e depois de Mahatma Gandhi, o mundo inteiro parou a contagem do tempo antes dele, depois dele. Abraham Lincoln, o presidente mais importante dos Estados Unidos, mais afamado, antes dele e depois dele. Mas de Jesus Cristo, ele foi tão especial, tão importante, o que ele ensinou é tão valioso e tão poderoso, e foi tão real, que as pessoas pararam a contagem do tempo. Ninguém parou a contagem do tempo antes de Platão e depois de Platão, antes de Sócrates e depois de Sócrates, antes de Lula e depois de Lula, mas antes de Cristo e depois de Cristo. E Cristo ensinou que quando o homem morre, ele está dormindo. Cristo disse: não vos maravilheis disto, em que vem a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, uns para a ressurreição. Os que tiverem praticado bem sairão para a ressurreição da vida, sairão do túmulo. Os que tiverem praticado o mal sairão para a ressurreição do julgamento final. São João 5, Irmãos, 29. o autor do Apocalipse está dizendo: bem-aventurado agora os que morrem no Senhor. Ou seja, aqueles que eram de Deus, que amavam a Deus, que serviam a Deus, que pregavam sobre Deus, que faziam o bem, como Jesus ensinou lá em João 5, 28 e 29. Bem-aventurado, feliz é aquele que morre no Senhor, porque descansam das suas fadigas. Em primeiro lugar, irmã Edenete está descansando. Amém. Está descansando, não está mais sofrendo. Verdade. Charles,
Você acompanhou esse tratamento. As pessoas lá que estão no quarto dela estão sofrendo, não estão? Ela, nesse momento, não está sofrendo mais. Verdade. Amém, meus irmãos? Amém. Pelo menos isso. A gente está sofrendo com a saudade, com a dor. Mas ela não está sofrendo mais. E o texto diz que a felicidade para aqueles que morrem no Senhor não é só porque estão sem sofrer mais, porque nesse mundo você sofre, desde que acorda até a hora que fechou. Uns sofrem de uma coisa, outros sofrem de outra. Pastor, eu tenho dinheiro, mas teu casamento está destruído, teu filho está nas drogas, tua cunhada está doente, tua mãe está sofrendo. Estou falando de situações hipotéticas, né? Que vocês sabem que acontece. Ninguém está bem em tudo, não é verdade, meus irmãos? A gente está bem numa coisa, está ruim em outra. Quando está bem numa coisa, está ruim na outra. Essa vida é um sofrimento, porque Deus não criou a gente para esse mundo, irmãos. Vocês sabem que Deus criou a gente para o paraíso. Amém. Deus só disse: não peque, se você comer do fruto você morre. E aí o ser humano escolheu aventurar-se a fazer do jeito que quer, da forma que... E agora nós estamos tudo bagunçado, destruído. É água envenenada, é a comida envenenada, é até o travesseiro que você dorme, passa radiação química que dá câncer. Não é verdade, meu senhor? Mas sabe por que João está dizendo que desde agora os bem-aventurados que dormem no Senhor? Porque as suas obras o acompanham. É a última partezinha que o versículo diz. Foi isso? Foi ou não foi que a irmã leu? As suas obras o acompanham. Ou seja, lá no dia do juízo nós vamos comparecer. Todos vamos comparecer no dia do juízo. A irmã Edeneide tem uma obra que salvou ela. Ela aceitou a Jesus como seu Salvador. Diga amém? Amém. Ela amou a Jesus. Ela viveu com Deus. Ela viveu para Deus. Ela viveu para salvar seu esposo, seu filho, sua filha, seus colegas, seus vizinhos, seus amigos, irmãos de igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Essa é a melhor maneira de viver, sim ou não, meus irmãos? Sim. Ninguém sabe se tem muito tempo ou pouco tempo aqui. Nós temos que passar esse tempo fazendo o quê? As obras de Deus, o bem. Irmãos, eu aprendi com João que a morte não é o fim, é um até logo, é um até logo. Eu aprendi com João que nós vamos ressuscitar. Eu aprendi com João que se a gente viver nem Deus, essa família vai se reencontrar. Diga Amém. 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 Quando Jesus voltar, se Ele voltar hoje, quem tiver arrependido dos seus pecados sobe. Amém, meus irmãos? Amém. Quem tiver decidido a viver uma vida nova com Deus, viver com Deus ou morrer com Deus, sobe ou não sobe? Sobe. E a Edeneide sobe também. Amém. E antes de subir, quem é que ela vai encontrar? Se Jesus voltar agora, quem é que ela vai encontrar? Seu marido. Está aqui. Seus filhos. Se tiver todo mundo na igreja, vivendo para Deus, com Deus, servindo a Deus, o que acontece com a sua família? Se reencontra. Amém. Quando a pessoa dorme, está lembrando de alguma coisa, irmãos? Não. A Bíblia diz que quando a gente morre, a gente não vai para o inferno agora. A gente não sobe para o céu agora. A gente fica dormindo, esperando a volta de Jesus. Pastor, ele está na Bíblia? Está. A Bíblia diz assim: eis que venho sem demora, e comigo eu trago a recompensa para cada um segundo as suas obras. Comigo, quando eu vier. Então, meus irmãos, você que gostava de Edeneide, e gosta, por isso você está aqui. Sabe o conselho que eu lhe dou? Você quer se reencontrar com ela? Você quer viver no céu com ela para nunca mais se separar? Entrega a vida a Jesus. Peça perdão pelos pecados. Siga o Senhor. Não viva a vidinha que você vive. A vida que a gente vive leva para onde? Para a perdição, irmãos. A vida que nosso Deus quer que a gente viva
leva à salvação. Amém. Irmãos? Amém. Ela entendeu isso e viveu de forma significativa, tanto que tem todos esses irmãos aqui. Pastor, eu não acredito nisso, esse problema é seu. Vai acontecer. Amém, eu creio. Vai acontecer. Não depende de você. Não depende de mim. Pastor, qual o conselho que o senhor me dá? Que você é muito importante. Primeiro, antes do conselho, você é muito especial e valioso para Deus, para seus amigos, para esse mundo também. O mundo precisa de você fazendo bem. É ou não é, meus irmãos? Você já faz, continue. Entrega a vida a Deus. Mas para valer, para fazer a vontade de Deus, para a gente se reencontrar, para a gente ver essa irmã que abriu o olhinho e dizer: Chagas, que bom que você veio, Chagas. Filho, que bom que você veio. Que bom que você se converteu na terra, você serviu a Deus, você foi salvo, e agora a gente pode continuar a nossa vida para nunca mais se separar. Amém. Amigos, o único líder religioso que tem essa promessa é Jesus. Verdade. Você ama Ele? Você percebe o quanto Ele se preocupa com você? Ele vai resolver o problema do pecado. O salário do pecado é a Morte. e a recompensa de Jesus é a ressurreição. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Você quer a ressurreição quando você morrer? Você quer no dia da volta de Jesus? Você quer ir para o céu? Eu Sim. quero. Levanta a mão aí que eu quero ver. Quem quer? Só quem quer. Estou chamando você para ser crente nessa igreja, não. Eu quero. Você vai se reencontrar com seus queridos que também se arrependeram. Vai ser triste para aqueles que não se arrependeram. A Bíblia diz que vai descer a cidade santa, os salvos vão estar dentro da cidade santa e os perdidos vão estar fora para receber fogo do céu e ser destruídos. Meu espírito já foi arrebatado desse mundo para o outro. Pronto. Então, queridos, que eu e você se entregue a Deus enquanto nós estamos vivos. Amém, meus irmãos? Para a gente não perder essa oportunidade que Deus está nos dando de estarmos todos com Jesus aqui em vida, e quando Jesus vier a gente encontrar a irmã Edneide para nunca mais nos separar. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Era essa a esperança que ela tinha. Ela tinha ou não tinha já? Viveu até o último minuto com essa esperança. Eu queria que a gente terminasse com um hino que ela gostava muito. Vamos cantar esse hino e fazer uma oração. Nós não estamos encomendando a alma dela, porque a Bíblia diz que não existe alma. Alma morta. A Bíblia fala alma vivente, ou seja, o ser vivo. Nós estamos cantando porque ela já está salva.